Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Meu nome é Bruna Tequita e bem-vindos ao canal A Tequita Dev. Esse vídeo é um vídeo muito especial. É um vídeo histórico, é o primeiro vídeo mão no código aqui do canal. A gente vai começar com um projeto super bacana. Nós vamos desenvolver nosso próprio game. Durante esse curso rápido, a gente vai aprender alguns conceitos básicos de desenvolvimento de games e aprender a lidar com a ferramenta da Unity. Nós vamos aprender a desenvolver junto, pessoal. Esse game que eu fiz aqui para HostGator nessa ação da Black Friday, super bacana, é um runner game que a gente vai aprender a fazer. Vai ser super legal fazer esse projeto com vocês. Esse projeto, ele vai demorar um pouquinho, é um curso com várias videoaulas. Então, para você não perder nenhum conteúdo aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e assinar o sininho de notificação para ficar atento a todos os conteúdos que rolam por aqui e para acompanhar essa playlist do curso rápido de desenvolvimento. Bom, hoje a gente vai montar o nosso projeto, aprender alguns conceitos da Unity, realmente começar a montar o nosso cenário. Vamos lá que tem muito código a ser feito. Bom pessoal, para começar a desenvolver o nosso game, a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar a versão da Unity que a gente vai utilizar no nosso projeto. Nós vamos utilizar a engine chamada Unity, que trabalha com a linguagem C#. Se você não tem conhecimento em C#, não tem problema, porque a gente vai bem devagarzinho nesse curso, mas é essencial que você saiba pelo menos uma linguagem de programação e tenha conhecimento em programação orientada a objeto. Vamos começar o nosso game? Então a gente vem aqui no site da Unity, vamos aqui em Get Started, e aqui na aba Indivíduo eu consigo baixar a versão da Unity, que é a última versão, só que eu não quero a última versão, eu vou passar para vocês especificamente a versão que eu utilizei nesse projeto para evitar qualquer incompatibilidade. Então eu venho aqui em Older Versions, e a versão que a gente vai utilizar nesse projeto, pessoal, é essa versão aqui, 2019.2.4. E você pode baixar ela através do Unity Hub. O Unity Hub é um hub bem legal, onde você pode ter várias instalações da Unity. Eu tenho aqui 2 instalações. Quem trabalha com desenvolvimento de games geralmente tem várias instalações da Unity, várias versões, porque cada projeto tem uma versão. É muito perigoso você fazer upgrade de versão da Unity em um projeto em desenvolvimento, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Tendo baixado a Unity Hub, eu venho aqui no Projects e vou criar o meu projeto. Eu vou vir aqui criar um projeto que eu vou colocar o nome dele aqui. Beleza, agora eu vou selecionar o template 2D, porque o nosso jogo é um jogo 2D, ele já vai configurar para o jogo 2D, e vou criar o meu projeto. Vamos aguardar a Unity criar o projeto. Tendo o meu projeto aqui criado, pessoal, a primeira impressão que eu tenho quando a Unity abre meu projeto é que eu tenho uma cena sample e eu tenho uma câmera, um objeto de câmera aqui que tem um componente de câmera que não está capturando nada, porque não tem nada na minha cena. Para quem está conhecendo a Unity pela primeira vez, a Unity trabalha com cenas, onde eu tenho os objetos dentro da cena e esses objetos têm componentes e propriedades, certo? Então eu tenho aqui a minha cena sample, o que eu vou fazer? Eu vou deletar primeiro essa pasta sample aqui, vamos criar tudo do zero. Vamos criar uma pasta aqui chamada game. Certo? E dentro dessa pasta game eu vou criar uma pasta chamada assets. O que eu vou fazer nessa pasta, pessoal? Eu vou importar todos os assets, todas as texturas que a gente vai utilizar no nosso game. Esse material vai estar disponível lá no meu GitHub para vocês conseguirem fazer esse projeto também. Mas antes de importar os meus assets, vamos dar uma olhada em como vai ficar o nosso game final para a gente poder entender. Bom, pessoal, o nosso game final é esse jogo aqui, onde eu tenho o snap, e esse snap ele vai pulando os obstáculos. É esse game que a gente vai desenvolver. Beleza, pessoal? E uma coisa importante, o snap aqui, na verdade, ele não está correndo, ele está parado e o que está passando é o cenário e os elementos. E essa concepção que a gente tem que ter para conseguir desenvolver esse jogo. Vamos voltar lá para o nosso projeto. Voltando aqui para o nosso projeto, pessoal, agora a gente vai importar os assets do nosso projeto para dentro da Unity. Eu só arrasto aqui e ele vai importar todas as texturas. Beleza, importamos os assets. Agora o que a gente vai fazer? Vamos criar uma cena do jogo. Vou criar uma pasta chamada Scenes. E dentro dessa pasta eu vou criar uma cena chamada Game. Beleza, com essa cena criada eu vou dar 2 cliques nela e vou entrar nessa cena. Essa cena é basicamente a cena sample lá da Unity, né? Eu tenho uma câmera, mas não tem nada renderizando nela. E a gente vai começar a desenvolver o nosso game agora. Primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos lá na pasta de Assets e a gente vai entrar em Player aqui, Run, e vamos arrastar uma textura aqui para a tela. O que a Unity fez aqui? Ela criou um objeto
e adicionou um componente chamado Sprite Render que renderizou uma textura, que é a textura que eu selecionei aqui. Então ela fez tudo isso de forma automática, mas a gente tem que entender o que ela fez, certo? Tendo aqui o meu snap, dá pra ver que ele tá um pouquinho grandinho, né? Esse não é realmente o tamanho que eu quero no snap na minha cena. Então a gente tem que redimensionar esse snap. Eu poderia vir aqui no scale e alterar o scale dele, colocar 0.5 e 0.5. Mas eu não quero fazer isso, pessoal. Eu quero utilizar o scale 1 como padrão. Então eu vou alterar o tamanho na textura, certo? Eu seleciono a minha textura aqui e nesse pixels per unit eu vou aumentar a quantidade de pixels por unidade. Vou colocar 160. Beleza? Agora já vai estar no tamanho que eu quero para o snap para o meu jogo. E eu vou fazer isso com todas as texturas aqui do snap da animação de corrida. Beleza, pessoal? Aplicamos isso e agora vamos dar o play. O que nós temos aqui na cena? A gente tem um snap no centro da cena, ele está parado e ele já está no tamanho que eu quero. O que acontece, pessoal, se eu vir aqui no meu snap e eu adicionar um componente chamado Rigid Body? A mágica vai começar a acontecer, porque esse componente ele adiciona atributos físicos para o meu snap. Então agora ele tem uma massa e ele tem uma gravidade, ele sofre uma gravidade. E se eu der o play, a gente vai ver o que acontece com o snap. O snap está caindo no além, porque ele tem uma máxima gravidade e não tem nada parando ele. A gente tem que fazer o nosso chão para poder parar o snap. Bom, para criar nosso chão, a gente vem aqui no botão direito. Vamos criar um objeto vazio, certo? Esse objeto eu vou renomear aqui para ground. Nesse objeto eu vou colocar um box collider. Perfeito. Agora eu venho aqui na setinha para poder posicionar isso. Primeiro eu vou centralizar ele para ficar certinho. Depois eu vou posicionar ele aqui embaixo. Vou vir aqui em Edit Collider e vou editar a área de colisão dele. Como eu adicionei o collider no meu ground, eu também tenho que adicionar um collider no player, porque senão o player não vai identificar a colisão. Os dois objetos têm que ter o collider. Então eu vou adicionar um componente aqui de collider no meu player também. Vamos salvar e vamos dar o play. O que aconteceu, pessoal? O snap agora ele não está caindo, ele está parado no chão invisível, né? Só que ele está meio paradinho, né? A gente tem que animar esse snap que não está parecendo que ele está correndo. Então vamos fazer a animação de corrida do snap. Para isso, pessoal, vamos criar uma pasta aqui para poder organizar direitinho, chamada Animations. Perfeito. Agora eu venho aqui no meu player, deixa eu renomear ele para player também. Eu venho aqui no meu player na aba Animation e eu vou criar aqui uma animação. Daí eu seleciono a pasta Animation e vou criar a animação. Beleza, eu criei aqui a animação de running. Para começar a gravar essa animação quadro a quadro, pessoal, eu venho aqui nesse botãozinho de gravar. E aí a gente vai entender que tudo que eu mexer aqui nos componentes vai ser gravado. Essa ferramenta é muito poderosa. Então, para poder mudar a textura de acordo com o quadro, eu venho aqui. Eu vou selecionar a textura do quadro 1, que na verdade vai ser o Player Run 1 mesmo. Deixa eu dar um zoom in aqui nessa timeline. No segundo 2, eu vou selecionar o Player Run 2. No segundo 4, de 2 em 2, eu vou mudando o frame. E assim até a gente finalizar. Perfeito, pessoal. Eu terminei a animação do meu player. Vamos dar o play para ver? Olha que legal. O snap agora ele já está correndo, já está do jeito que eu quero. E para terminar a nossa gravação, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui e desabilitar, né, essa gravação para poder finalizar. E vou desabilitar o play também. Bom, agora vamos dar o play para ver como que isso tá na minha cena. Beleza, agora tem o snap correndo, ele tá sobrevoando aqui, mas não tem nada passando, então não dá a impressão de que ele tá correndo. E assim como eu falei, naquele game o snap na verdade ele não corre, ele só tem animação de corrida, mas o que tá passando mesmo é o cenário e os elementos. Então a gente tem que fazer o cenário para dar a impressão de que o snap tá correndo, e é isso que a gente vai fazer agora. Para poder criar um cenário, a gente não vai simplesmente arrastar uma textura pro nosso cenário, a gente vai ter que criar um outro tipo de objeto que a gente vai precisar manipular o offset da textura, certo? Então eu venho aqui em Create, vou vir aqui em Create 3D Object, selecionar esse objeto aqui, chamado Quad. Esse objeto vai me permitir trabalhar o offset da textura. Aqui eu vou renomear para Background. Perfeito. E aqui, pessoal, o objeto 3D ele trabalha com materiais que renderizam textura. Então eu tenho que criar um material da minha textura para poder renderizar nesse objeto aí. Então eu vou criar uma nova pasta chamada Materials.
Dentro da minha pasta eu vou criar um material e esse material vai chamar background. Perfeito. Aqui no meu material, esse material ele tem uma propriedade chamada shader, que vai influenciar na renderização dessa textura. Então eu venho aqui no meu shader e vou configurar esse shader para mobile, particles e alpha blended. Esse shader vai me permitir trabalhar o offset da minha textura. Então eu venho aqui e vou selecionar a textura do meu fundo, que é esse background clouds. Selecionei, eu tenho que vir aqui no meu objeto background agora e selecionar o material que eu acabei de criar, que é esse background aqui também, beleza? Vou salvar e vamos dar o play. Primeiro deixa eu alinhar esse objeto aqui no centro da cena. Perfeito, agora vamos dar o play. O que acontece, pessoal? Eu tenho lá meu background, mas ele tá pequenininho. Agora a gente tem que criar um script, um componente que vai fazer o scale desse background para ele tomar a área inteira da tela. É isso que a gente vai fazer agora. Para começar a programar, vamos criar nossa pasta de scripts. Aqui dentro da pasta de scripts eu vou criar o meu script, que vai chamar background scaler. Perfeito, vamos selecionar aqui o script para a gente começar a programar. Bom, pessoal, agora tem minha classe background scaler aberta aqui, ela deriva do MonoBehavior. MonoBehavior é um componente que atribui aqui no GameObject que ele pode ser ativado e desativado em tempo de execução. E ele tem uma série de funções que são herdadas aqui, o start, o update e tem outras funções também. Esse start ele é executado sempre na inicialização do objeto e a gente vai utilizar ele. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui nesse script é pegar o scale inicial do nosso objeto, né? Então a gente vai vir aqui e criar uma propriedade para salvar isso. Private vector 3, porque eu tenho o scale x, y, z. Com essa propriedade aqui no start, eu vou estabelecer o valor dessa propriedade. Start scale vai ser igual a transform local scale. Perfeito. O que ele fez aqui, pessoal? Esse componente aqui, ele acessou o outro componente aqui, que é o transform, e acessou o local scale dele. E ele estabeleceu isso como scale inicial, certo? Agora, para poder redimensionar isso, eu tenho que saber a largura e a altura da tela, o scale, né, da câmera. E a gente vai pegar essas informações agora. Eu venho aqui, vou criar um variável chamado altura. Nisso eu vou acessar a minha câmera. E vou acessar essa propriedade orthographic size, que na verdade ela é a metade do tamanho ortográfico da câmera. E como ela é metade, a gente vai fazer vezes 2, certo? Então agora eu tenho a altura lá da minha câmera. Agora eu tenho que pegar a largura. Para poder obter a largura, vai ser a altura vezes o aspect ratio, que é o screen, dividido pelo screen height. Perfeito, agora eu tenho a minha altura e a minha largura e eu tenho que atribuir isso ao meu objeto, ao meu transform. Eu venho aqui no transform, o local scale vai ser um new vector 3 e eu vou passar aqui a largura, a altura e o start scale z, porque eu não vou mexer no redimensionamento z dele, certo? Beleza, agora com isso salvo, eu venho aqui na minha cena e eu vou adicionar esse componente aqui. Background Scaler. Vamos ver o que vai acontecer? Perfeito, pessoal. Agora o meu background ele tá tomando a área inteira da tela e é isso que a gente queria. Só que assim, ele tá parado. Eu tenho que movimentar esse background para ele poder dar a impressão de que o snap realmente está correndo. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos criar outro componente para a gente poder fazer isso, certo? Vamos criar outra classe chamada Background Texture Animator. Ótimo, pessoal, criamos a nossa classe e vamos começar a programar ela. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui para poder mexer no offset da textura é obter o material desse objeto. Então vamos lá, vamos criar uma propriedade privada para guardar esse material. Aqui no meu start eu vou estabelecer o valor dela, que vai ser material, vai ser meu GameObject, getComponent. Aqui eu vou pegar o renderer e o material. Essa função aqui, pessoal, o que ela faz? Ela pega outro componente que esteja no mesmo GameObject. Então, o que eu fiz aqui? Aqui no meu background, eu vou acessar esse componente aqui e pegar esse valor aqui do meu background, esse material aqui.
com esse material, o que eu preciso fazer agora, pessoal? Para poder manipular esse offset, primeiro eu preciso guardar essa propriedade, essa informação do offset. Então vamos fazer isso. Ele vai ser um vector 2, x e y, né? Vai ser o offset. Beleza. Primeira coisa que eu tenho que fazer é estabelecer o offset inicial da minha textura, e é isso que eu vou pegar agora. Vou usar essa função aqui, getTextureOffset, e aqui eu vou digitar a seguinte linha: main text. Beleza? Isso vai fazer com que ele pegue o offset inicial da minha textura para poder manipular ele. E aqui nesse update, que é chamado uma vez a cada frame, o que eu vou fazer? Eu vou poder manipular esse offset. Eu venho aqui, offset x, porque eu vou manipular somente o x, né? Offset x vai ser igual a offset x mais um fator qualquer, 0.2, vou colocar aqui, vezes time, delta time. Esse delta time ele é incrementado com o tempo. Então, assim, toda vez que rodar esse update aí, o meu offset x ele vai ser incrementado. É isso que eu quero. Então, agora eu tenho que setar esse offset na minha textura. Então, eu vou fazer um material aqui, set offset texture, e vou digitar main text. Vou passar o offset aqui para essa função. E aí ele vai setar o novo offset para o meu material. Então eu venho aqui e vou adicionar esse script aqui, esse componente aqui para o meu objeto. Vou salvar e vamos ver como é que ficou. Olha que legal, pessoal, o nosso background ele já está movimentando, só que você viu que deu um probleminha aí, né? A textura sumiu. É porque a textura não está configurada. Então a gente vem aqui em Game, vamos pinar nossas texturas aqui, Background Cloud. Nesse Wrap Mode aqui eu vou mudar o Clamp para Repeat. Eu tenho que fazer isso em todas as texturas que eu vou utilizar de background. Então eu já vou fazer isso para tudo. Perfeito, pessoal. Agora vamos dar o play e vamos ver como é que ficou. Bom, agora a gente tem nosso snap correndo e nosso cenário passando. Já dá a impressão que ele está correndo, só que ele está sem chão, né? O próximo passo agora é a gente trabalhar um pouquinho melhor esse cenário, colocar um chão para o snap e criar os elementos que ele vai pular. Lembrando, pessoal, que todo o material que a gente está utilizando nesse projeto está disponível no repositório lá do GitHub. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Ó, tô muito feliz com a aula de hoje, acho que a gente avançou bastante, a gente começou a entender como que funciona a Unity, a questão dos monobehaviors, dos componentes, das texturas. Eu gosto muito desse momento que a gente tá montando as coisas e começando a dar vida àquele jogo na tela, as animações e tal, é muito bacana mesmo, pessoal. E na nossa próxima aula a gente vai continuar montando o cenário do nosso game e aprender um dos conceitos mais importantes da Unity, que são os prefabs. Espero vocês no próximo vídeo e até mais!